Havia um povo na região da Macedônia, em Filipos. Havia um povo clamando: traga aqueles homens aqui. Traga aqueles homens aqui. Queremos ouvir o Evangelho. Estamos cansados desses ensinamentos do judaísmo. Queremos a cruz. Queremos o Evangelho. Por que Deus... Isso passa no meu coração. Eu perguntei ao Senhor: por que Deus não permitiu que Paulo pregasse na Ásia e nem na Bitínia? Por quê? Porque havia um povo na região da Macedônia clamando. E quando alguém clama, Deus ouve. Irmão, Deus tem pressa em socorrer alguém que clama. Deus tem pressa em operar em alguém que clama, que ora, que pede, que se humilha, que se dobra. Se alguém que clama, se tem alguém que chora, se tem alguém que se prostra, Deus entra. Deus faz. A Escritura diz que, e logo, depois dessa visão, isso quer dizer depressa, logo, vamos logo, tem alguém precisando de ouvir o Evangelho. E eles vão, e a Escritura diz que, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Meus irmãos, eu vou parar aqui um pouquinho. Filipe, ele vai a Samaria, e ao chegar em Samaria ele pregava o quê? O Evangelho. Isso aqui é lindo demais. Ele pregava o quê? O Evangelho. E o Evangelho, o querigma da igreja primitiva, era falar da crucificação, da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo. Vocês podem analisar isso no livro de Atos. Por quê? Porque eles entenderam que é isso que transforma a vida. É botar as boas novas. É passar para as pessoas que a morte de Cristo era a morte deles. A crucificação de Cristo era a crucificação deles. E a ressurreição de Cristo era a nossa ressurreição. Quando eu me identifico com isso, igreja, a minha vida muda. A minha vida transforma. Porque eu entendi o propósito da cruz. Eu entendi a obra da redenção. Eu devo de ser quem eu era. Porque o poder da ressurreição de Cristo transforma vidas. Quando você entende, quando Cristo ressuscita, eu ressuscitei também. Eu sou uma nova vida, uma nova criatura. Eu sou uma nova pessoa. Eu não tinha nome, Deus me deu. Eu não tinha reconhecimento, agora eu sou reconhecimento. A sociedade me perseguia, me caluniava, me jogava para longe. Agora eles entendem que Cristo me transformou. E eles descem navegando de Troade, vamos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha quem estava clamando. Olha quem estava pedindo. Essa mulher, ela servia a Deus, mas não servia com entendimento. E Deus tem pressa na vida dela. E Deus tem pressa. Agora, escuta só. Tem muita gente que acha que está servindo a Deus do jeito que ela acha que é certo. E não está. E não está. E precisa de ouvir a pregação do Evangelho. E precisa de nascer de novo. Eu sirvo a Deus de que jeito? Eu congrego em casa. Eu não tomo ceia, eu não me submeto a pastor, eu não quero saber de igreja. Eu sirvo a Deus, mas eu sirvo do meu jeito. Não, você não conheceu a Jesus ainda. Você não sabe o que é Evangelho ainda. Você não sabe o que é corpo de Cristo. Você não sabe o que é isso. Mas eu já sirvo a Deus, do meu jeito, da minha forma. Não é da tua forma, é da forma dele. Não é o jeito dele. Não é o que eu querer, é o querer dele. Porque a Bíblia diz que não quer nós tanto querer
Está atento àquilo que Paulo pregava. Aqui eu aprendo algo. Dependa do Espírito Santo. Não queira fazer a obra de Deus com a tua força, não. Porque se o Espírito Santo de Deus não tivesse agido com essa mulher, nada tinha acontecido. É por isso que, quanto mais íntimo do Espírito Santo, mais próximo do Espírito Santo, mais almas vão ser ganhas. Mais almas são salvas. Mais almas são libertas. E aqui nesse texto, uma mulher empresária, ela se converte e é salva pelo poder do Evangelho. Acompanhando o texto, diz a Escritura que uma jovem com espírito de adivinhação não parava de dizer: esses homens, olha o que diz, versículo 15: depois que foi batizada, entra em sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Uma jovem que tinha espírito de adivinhação e que dava lucro para os seus senhores. Esses homens estavam mais preocupados com o seu lucro do que com vidas. Esses homens estavam mais preocupados com o dinheiro do que com almas. É isso que a falsa religião faz. A falsa religião, ela se preocupa mais com o seu bem-estar. Ela se preocupa mais com a estética e esquece daquilo que realmente importa: vida, almas. Almas valem mais, igreja. Almas valem mais do que paredes. Almas valem mais do que dinheiro. Alma vale mais. Alma tem mais valor do que bens materiais. Valorize almas. Vá atrás das almas. O que me chama a atenção é que essa mulher dizia: e esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Essa moça, ela dizia que eles eram o quê? Servo do Deus Altíssimo. Se Paulo fosse alguém que gostasse de elogio, eita, vou nem pregar hoje o teu pecado, já que tu está me elogiando. Glória a Deus. Não, você me elogiou, me deu dinheiro, me presenteou com casa, com carro. Deixa quieto para lá. Continua no pecado. Mas Paulo prioriza vidas. Paulo prioriza almas. Paulo não está olhando aquilo que ela está falando. O que tu fala não interessa. O que tu diz não importa. O que importa de fato é se tu nasceu de novo. Mas aqui é assim que está escrito: esses homens que nos anunciam um caminho de salvação. Veja, Jesus não é um caminho, ele é o caminho. Aí Paulo disse: um caminho? Eu estou pregando um caminho, eu estou pregando o caminho. Aleluia. Eu estou pregando uma verdade, eu estou pregando a verdade. Eu não estou pregando um tipo de vida, eu estou pregando a vida. Quando a Bíblia fala que Deus é amor, não quer dizer que Deus tem amor. A Bíblia está dizendo que a essência de Deus é amor. Deus é amor. A essência de Deus é amor. A essência de Deus é a verdade. A essência de Deus é a fita. A essência de Deus é o caminho. Deus não trabalha com meias verdade. Deus é verdade. Aleluia. A Bíblia diz que nenhuma mentira advém da verdade. Deus é a verdade. Ele é a verdade que te liberta para ter vida. Olha o que acontece aqui. Paulo ganha uma empresária, Lídia, e também ganha essa jovem que parece ser uma jovem simples. É por isso que ele escreve na sua epístola aos Romanos, capítulo 1, ele vai dizer assim: eu sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo não fazia parcialidade do Evangelho. O Evangelho que transforma os negros é o mesmo Evangelho que transforma os brancos. O Evangelho que transforma o rei é o mesmo Evangelho que transforma o morador de rua. Não existe parcialidade. Para uns eu vou pregar assim, para outros é dessa maneira. É o mesmo Evangelho, é a mesma cruz, é o mesmo Cristo, é o mesmo Deus, é o mesmo Evangelho. É o mesmo Evangelho.
Se arrependa. Se converte, meu amigo. Nasça de novo. Jesus, a mesma mensagem que ele pregou para a samaritana, ele prega. Ele prega para Nicodemos. Na verdade eu te digo, se o homem não nascer de novo, se tu não nascer de novo, tu não pode herdar o reino de Deus. Para a mulher samaritana foi a mesma coisa. Novo nascimento. Vou te dar o Espírito Santo. Vou te encher do Espírito Santo. Mas tem que nascer de novo. Tem que crer em mim. Aleluia! Meus irmãos, não queira, aleluia, colocar um filtro, colocar uma máscara no Evangelho. O Evangelho não precisa disso. Paulo diz assim, que as pessoas desde ali ouvem a verdade voltando o quê? As fábulas. Se não for o Evangelho, é fábula. O Evangelho não precisa de filtro, o Evangelho não precisa de pano de fundo, o Evangelho não precisa de amuleto. Ele é o Evangelho. Ele é o suficiente. Prega o Evangelho.